Olá, tudo bem? Vamos hoje acompanhar algo extraordinário na palavra de Deus? Davi ele diz o seguinte: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem são essas pessoas que Deus ele sempre supre as necessidades? Quem são essas pessoas que Deus ele sempre visita em meio às angústias, às tristezas, às adversidades deste mundo? Quem são estas? Olha só uma coisa interessante. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 25 e 26. Jesus ele está dizendo aqui que houve uma época em que Israel sofreu por uma tremenda seca. E o que ele expõe aqui, na verdade, é que havia muitas pessoas necessitadas, porque veio sobre todos tiveram necessidades. Mas ele está dizendo aqui que somente uma pessoa em meio a tantas foi realmente abençoada por Deus. Por que isso aconteceu? Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, vai mostrar uma característica dessa pessoa que em meio a tanta seca, em meio a tanta adversidade que ocorreu naquela época, essa pessoa ela foi agraciada por Deus. O que ela tinha de mais? Por que Deus escolheu abençoar aquela pessoa, aquela mulher, aquela viúva? Olha só, diz aqui, primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos de número 13 em diante, diz assim: e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Elias ele chega até aquela mulher que está passando a mesma necessidade que muitas pessoas estão passando. E o que acontece? Elias ele está ali como homem de Deus e ele está dizendo: olha, eu sei que a situação não é fácil, eu sei que a situação é difícil, mas eu estou aqui em nome do Senhor. E Elias ele vai profetizar isso. E ele vai dizer: olha, eu sei que é pouca a farinha da tua panela, é pouco o azeite que está na tua botija, mas faça algo. Faça algo para mim, um bolo pequeno e eu vou comer. Depois disso, você vai ter farinha para fazer para ti e para teu filho. Aquela mulher que disse: olha, eu só tenho um pouco, eu vou comer e vou morrer, eu e meu filho. Elias disse: não vai. Você vai fazer para mim e você e teu filho vão comer depois. E o que aconteceu? Aquela mulher fez e ouviu a palavra do homem de Deus, de Elias. Versículo 14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquela mulher viveu um sobrenatural, viveu o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ela acreditou na palavra de Elias, que era o próprio Deus falando através da boca dele. E o versículo 15 diz assim: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aí Jesus ele está falando: olha, havia muitas viúvas em Israel. Por que Deus ele enviou Elias a uma mulher que estava afastada, a Sarepta de Sidom? Por quê? Será que as pessoas que estavam em Israel acreditariam em Elias? Será que as pessoas que estivessem ali, como elas estavam ali por necessidade, faria o que aquela mulher fez? Então é o seguinte, volta a falar o que disse o grande salmista Davi, que nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Pois é, aquela mulher exerceu o que ela tinha dentro do coração, a sua fé. E é isso que nós devemos fazer em tempos difíceis, acreditar na palavra de Deus e saber que Deus é o supridor, Ele é o supridor de todas as nossas necessidades. E o que aconteceu depois disso? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias.
É isso mesmo. Elias e o filho dela viveram ali uma grande abundância. Em meio à crise, em meio àquela adversidade, Deus ele trouxe o suprimento.